Oi, eu sou o Nadson, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre despertar da consciência. Olha que assunto legal, beleza? Vamos lá. Cara, despertar da consciência é um negócio muito doido e muito confuso no início, muito interessante, e depois vira... o ponto de vista ele começa a se estabelecer, né? E o que eu diria que é o despertar da consciência? É a mudança do ponto de vista. Eu acho que isso resume, pelo menos para mim, essa é a minha percepção do que é um despertar da consciência. Então é o meu ponto de visão em relação a isso, porque é o que eu venho passando. Então é uma mudança de percepção de si mesmo, de percepção do ambiente, das cenas em volta, de percepção do momento presente. Cara, nunca na minha vida, eu acho que só talvez quando criança, mas quando a gente é criança a gente não tem a percepção disso, a gente nem sabe, né, o que é. Mas a gente, quando é criança, as histórias da nossa mente, elas influenciam a gente muito pouco. Então, a gente apenas vive o momento presente. A gente está totalmente ali na ação, concentrado, focado, fazendo qualquer coisa, brincando, fazendo qualquer coisa. E depois, quando você vai ficando mais adulto, esses lampejos de momento presente, porque a gente vive em tese no presente, a gente só não percebe ele. Então é como se você vive, mas não percebe. Então a gente tem poucos, porque a gente não consegue perceber isso. E depois que você começa a perceber, você fala, então isso é o presente. O presente é como se não existisse o tempo, sabe? E o despertar da consciência é um pouco disso. E o despertar da consciência também, o que ele é? Ele é a percepção das histórias da mente. Então você começa a perceber que você não é a sua mente, você é algo além disso, que a gente pode chamar de consciência, a gente pode chamar de, sei lá, de ser, a gente pode chamar de... pode chamar de presença, pode chamar, enfim, de um monte de coisas. Não precisa necessariamente ter um nome, mas é a percepção de algo que está além da mente. Então a gente não consegue pensar a respeito disso, a gente consegue perceber isso. Não consegue pensar, a gente consegue sentir, mas não pensa. Não tem como pensar sobre o que... não tem como alguém pensando saber o que é o ser, saber o que é a consciência. Não dá, porque o pensamento, ele só pode saber coisas que estão no campo de pensamentos, que podem ser pensadas. Ele não consegue perceber algo que está além disso. Então, é a percepção de algo além disso, do pensamento. É a percepção de que nós temos um ego, e que esse ego também ele é formado do nosso corpo físico, ele é formado pelas nossas emoções, pela nossa mente, e o ego também, uma parte dele que é bem nociva, eu entendo assim, pra gente, é os nossos condicionamentos, a nossa personalidade, as nossas emoções negativas, tudo isso faz parte do ego. E principalmente esse ego que é o nosso falso eu, que é o que a gente se identifica, sabe? É os nossos padrões, as nossas crenças. Então a gente se identifica com isso. E daí a gente cresce e vira isso, sabe? Então é um processo de desidentificação. Você está aqui identificado com esse personagem, que é a tua personalidade, e você vai aos poucos se desidentificando. Existe o primeiro start, que é você falar, nossa, isso não sou eu. Porque você percebe e não pensa a respeito, você percebe que existe algo além, você fala, você fica assim, você sente algo e fala, nossa, que estranho, parece que eu não sou eu, sabe? Então é a tua consciência tomando consciência de si mesmo. O que eu estou falando aqui é como se a minha consciência tomando consciência de mim mesmo. Eu, Nadson, sou apenas um personagem. Então eu vivo uma experiência aqui, uma experiência de Nadson, sabe? E isso daqui é apenas um cenário. E quando você começa a ter essa percepção, existe o despertar, que é o primeiro insight a respeito disso, e depois você vai buscar mais coisas sobre isso, buscar entender mais sobre si, e daí você vai indo aos poucos, né? Vai
percebendo cada vez mais, mudando o ponto de vista. Você vai começando a perceber que isso aqui não é muito bem isso, e você não é isso, é outra coisa, e que as coisas não funcionam assim, funcionam de outra maneira. Você vai tendo essa consciência e vai ficando cada vez mais presente. Você vai abandonando esse falso eu, né? Na verdade, eu não diria nem abandonando. Você vai... essa sombra, que é a nossa sombra, que é o que a gente acha que somos nós, você vai integrando ela. Abandonando e integrando. Você vai integrando ela, mas você sabe que você não é ela. Você é algo que está além dela. Então, as nossas ações, a nossa percepção, ela vai começando a partir muito mais do nosso ser, da nossa consciência, do que do nosso pensamento, do que da nossa personalidade. É por isso que a gente muda tanto, sabe? É muito doido, porque quando existe esse primeiro insight, tipo de, nossa, será que eu sou eu mesmo? No início eu fiz essa pergunta, que foi muito estranha, e você fica muito confuso, porque tudo que você viveu, você achava que você era aquilo, e você, do nada, você tem um insight de que não é, você fica, nossa, que estranho. Então, você fica muito confuso, muito perdido, absolutamente perdido em tudo. Você não sabe o que você é, sabe? E só aos poucos isso vai ficando mais claro, você vai estudando mais sobre si mesmo, né? E vai ficando mais claro, vai ficando. E até um ponto que as coisas, até um ponto que eu acho que o ponto de vista ele se estabiliza um pouco, que é o que você tem noção do que, tipo, nossa, então isso realmente faz sentido. Então você muda o ponto de vista. Por isso que a gente muda tanto, sabe? E daí o cenário também muda. Porque tá mudando, as nossas crenças estão mudando, no sentido de existiam muitas crenças que você não se identifica mais. Porque vão ficar outras crenças. Mas existiam muitas que você não se identificava com elas e depois não se identifica mais, que limitavam a gente, né? Lá no nosso inconsciente. Então você vai começando a superar uma a uma, porque você vai deixando de se identificar. Então você vai começando a perceber isso. E é isso, despertar a consciência, a mudança da percepção de si mesmo e do ambiente. A percepção do momento presente. A percepção de algo além de todas as coisas, a percepção da beleza das coisas, do silêncio, a percepção da serenidade dentro da tua própria presença, sabe? Você vai começando a perceber isso. E isso tudo vai fazendo parte do teu despertar, porque no começo tudo é muito confuso, tudo é muito estranho, você fica sem saber para onde ir. Mas depois as coisas vão ficando mais claras e você vai percebendo as coisas de maneira mais límpida. Você vai conseguindo entender mais as coisas e as coisas vão se acalmando, sabe? Elas vão mudando, mas elas vão mudando agora porque você quer que elas mudem, porque você quer tomar uma nova direção, ou porque para a tua consciência é importante que você faça isso, então você vai sentir afinidade em fazer aquilo, você vai sentir inspirado em fazer tal coisa, ou sei lá, sabe? Então as coisas vão mudando, mas de uma maneira muito mais tranquila e fluida. Parece que você começa a entrar no fluxo das coisas, fluxo da vida. E é isso. Mais uma coisa, é a percepção também de que nós somos algo muito maior do que apenas um indivíduo. Essa percepção também é muito interessante, de que nós somos algo muito maior do que apenas um indivíduo, de que nós somos um mesmo. Existe apenas uma consciência que ela é multifacetas, né? Que ela se forma em várias formas. Então é a consciência de si mesmo, é acordar dentro do próprio sonho, do sonho da consciência. Beleza? Isso aí, espero que você tenha entendido esse vídeo. Foi bem confuso também, que nem o do tempo, que eu não sei se quando esse vídeo foi pro ar, o outro já foi ou ainda não foi, mas enfim. É um pouco confuso, mas talvez faça sentido para você. Se você gostou, curte aqui, comenta, me fala o que você achou desse vídeo e se inscreve no canal, que ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas,
porque se tem pessoas que já estão passando por esse processo, vai ajudar muito, vai ajudar a esclarecer mais algumas coisas sobre isso que ela está passando e vai auxiliar ela. Beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.